Vamos então resolver o exercício número 1 da divisão de potências. Temos 20 linhas, vamos ver uma a uma. Na linha 1 temos 9 à oitava dividido por 9 à quarta. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos uma divisão de potências com a mesma base, 9, expoentes diferentes, 8 e 4. Qual é a regra aplicada às potências? É a divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, não é? Nós já vimos, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. É o que nós fizemos aqui. Portanto, damos a mesma base, que é 9, subtrai-se 8 menos 4 é igual a 4. 9 à quarta. À linha 2 temos 10 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Temos potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Portanto, qual é a regra a aplicar? É exatamente a regra de divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Neste caso, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Foi o que nós fizemos. Damos o mesmo expoente, que é 2, e dividimos as bases. 10 dividido por 2 dá 2. À linha 3 temos 12 ao cubo dividido por 4 ao cubo. É exatamente a mesma regra. Potências com o mesmo expoente e com bases diferentes. Portanto, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Dá-se o mesmo expoente, 12 dividido por 4 dá 3 ao cubo. Linha 4, 5 levantado a 3 ao quadrado, dividido por 5 ao quadrado. Atenção que isto não é uma potência de uma potência, é uma potência cujo expoente é uma potência. Temos a potência com a mesma base, 5, e expoentes diferentes. Aqui não é potências, é expoentes. 3 ao quadrado e 2. Enganei-me aqui. Portanto, a regra aqui a aplicar e a realçar é exatamente a divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Não é? Portanto, nós vamos ter a divisão, portanto, 3 ao quadrado é 9, até 3 vezes 3 é 9, portanto temos uma divisão de 5 levantado a 9 dividido por 5 levantado ao quadrado. Ou seja, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 9 menos 2 dá 7, dá 5 à sétima. A linha 5, temos 6 ao quadrado levantado à quarta, dividido por 6 à quarta levantado ao quadrado. Portanto, isto aqui são potências de potências. Não é? Porquê? Porque o expoente está a englobar a potência que é uma base. Aqui podemos resolver desenvolvendo a potência da potência, segundo a regra. Sabemos que a potência da potência é igual, dá-se a mesma base e multiplica os dois expoentes. Foi o que nós fizemos. 6 levantada 2 vezes 4, 8, e depois 6 vezes levantada 4 vezes 2, 8. Portanto, temos no fundo uma divisão de 6 à oitava, dividido por 6 à oitava é igual a unidade. Mas podíamos optar por outra solução. Podíamos, por exemplo, trocar os expoentes, que sabemos que há uma regra que podemos trocar os expoentes da potência da potência. Bastaria trocar, por exemplo, passar o 4 para fora e 2 para dentro, e passaríamos a ter uma divisão exatamente de uma quantidade igual à outra. Portanto, ficaria 6 ao quadrado levantado a 4, e aqui o 2 passando para dentro e o 4 passando para fora, ficava 6 ao quadrado levantado a 4. Ficava exatamente logo a unidade. Por exemplo, era um outro método. À linha 6, temos 35 levantado a 3 à quarta, dividido por 7 levantado a 9 ao quadrado. Portanto, isto não é uma potência de uma potência, é uma potência cujo expoente é uma potência. Portanto, 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é 81, e 9 vezes 9 é 81. Então, depois de desenvolver esta potência com um expoente de potência, chegamos a uma divisão entre duas potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Portanto, aplicamos a regra da divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Aqui realçamos nesta regra a questão da potência cujo expoente é também uma potência, e que não confundir com a potência de uma potência. Não é? A linha 7, temos 9 à oitava dividido por 9 ao cubo dividido por 9 ao quadrado. Da esquerda para a direita vamos resolver a primeira divisão, e então na primeira divisão nós temos bases iguais e expoentes diferentes. Portanto, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. Não é? É exatamente a mesma base e a mesma base e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Nessa altura fica 9 levantado a 8 menos 3 é 5, e dividido por 9 ao quadrado, que é a segunda divisão. Continuamos a ter uma divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Portanto, subtrai-se de novo. 5 menos 2 é 3, é 9 ao cubo. A linha 8, temos 24 ao quadrado, dividido por 4 ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado. São potências com o mesmo expoente. E, portanto, fazemos da esquerda para a direita, aplicamos a regra das potências. 24 ao quadrado, dividido por 4 ao quadrado.
dá-se a mesmo expoente e divide-se as bases, né? Mesmo expoente e bases diferentes, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Fica 24 dividido por 4 dá 6, obtemos outra divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, dividido 6 por 3 dá 2 ao quadrado. A linha 9 temos 28 à sexta, dividido por 7 à sexta, dividido por 4, são potências com bases diferentes e também com expoentes diferentes. Podemos aplicar, por exemplo, na primeira temos a regra de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente, dá 4 à sexta, 28 dividido por 7 dá 4, é dividido por 4. Ora, 4 levantada, quando não aparece expoente é como seja levantada 1, chegamos a uma segunda regra das potências, que é exatamente divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se o expoente. Temos então a regra aplicada aqui, é a divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, portanto dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, não é? Foi o que nós fizemos, dá-se a mesma base, subtrai 6 menos 1 dá 5. A linha 10 temos 17 levantado a 11, 17 levantado a 5 dividido por 17, temos potências com bases iguais, que é 17, expoentes diferentes. Aplicamos a regra das potências, da esquerda para a direita, portanto a mesma base, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, 11 menos 5, dá 17 levantado a 6, e aqui 17 é como seja 17 levantado a 1, 6 menos 1 é 5, 17 à quinta. A linha 11, temos 13 levantado a 13 ao quadrado, 13 levantado a 13 ao cubo ao quadrado, e vamos fazer esta resolução. Atenção que no dividendo é uma potência de base 3, expoente 3 ao quadrado, o divisor é uma potência de uma potência cuja base é 3 ao cubo e o expoente é 2. Portanto, neste caso nós temos 3 ao quadrado é 9, não é? É 13 levantado a 9, ali temos 13, 3 vezes 2 é 6. Portanto, temos uma divisão entre uma potência de 13 levantado a 9 dividido por 13 levantado a 6. 13 levantado a 9 dividido por 13 levantado a 6, falta aqui os dois pontinhos da divisão de novo, é 9 menos 6 é igual a 3, é 13 levantado a 3. A regra é a divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, isso é, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. À linha 12 temos 8 à quinta ao quadrado, dividido por 8 levantado a 2 ao quadrado, dividido por 4 ao cubo ao quadrado. Potência de uma potência, a do meio é uma potência com o expoente, cujo expoente é uma potência. Portanto, aqui fica 8 levantado a 10, que é 2 vezes 5, aqui fica 8, 2 ao quadrado é 4, é 2 vezes 2, e aqui será a aplicação de 3 vezes 2, 6. Portanto, a primeira temos uma divisão entre 8 à décima a dividir por 8 à quarta, potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, fica 8 levantado a 6, a dividir por 4 levantado a 6, temos 8 à sexta a dividir por 4 à sexta, isto é, temos uma divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Portanto, mesma base e expoentes diferentes, neste caso subtrai-se, esta regra é outra, que é exatamente expoentes iguais e bases diferentes, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. 8 dividido por 4 dá 2 levantado a 6. A linha 13, temos 21 ao cubo à quarta, a dividir por 21, a dividir por 7 levantado a 11. Isto é uma potência de uma potência, isto é uma potência com expoente 1, e isto é uma potência de base 7 expoente 11. Como é que nós podemos resolver? 21 é a potência da potência desenvolvendo, dá 21 levantado a 12, é dividir por 21. Temos nesta primeira divisão, temos potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Portanto, na divisão temos 21 levantado a 11 a dividir por 7 levantado a 11. Neste caso temos uma divisão com expoentes iguais e bases diferentes. Dá-se o mesmo expoente, divide-se as bases. Portanto, 21 dividido por 7 dá 3 levantado a 11. Aqui temos a regra da potência, para relembrar, que é igual ao produto de expoentes, é a mesma base e produto de expoentes. A linha 14, temos 1 meio ao cubo dividido por 1 meio, temos potência com a mesma base, potências com a mesma base, que base é 1 meio, são potências fracionárias, e expoentes é igual a 3 e 1. Neste caso, aplica-se a regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, isto é, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes.
Aqui a regra é só para relembrar exatamente a potência com base fracionária. A potência com base fracionária é igual ao quociente de duas potências com os mesmos expoentes da potência fracionária e cujas bases são respectivamente o numerador e o denominador da fração. Neste caso não é necessário aplicar aqui este conceito, porque é abrangido pela uma regra, a regra logo da divisão das potências. Portanto, as bases são iguais e portanto não se coloca. Isto foi só para relembrar. 15, a linha 15, temos 4 ao cubo dividido por 1/4 ao cubo. Temos potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Portanto, dividimos as bases e dá-se o mesmo expoente. Não é? É a regra da divisão de potências do mesmo expoente e bases diferentes. Divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Neste caso vamos ter 4 a dividir por 1/4 ao cubo, mesmo expoente. Inverte-se aqui a fração de modo a transformar uma divisão na multiplicação. Fica 4 vezes 4 é 16 ao cubo. A linha 16, 6 à quarta. 6 à quarta é dividido por 1/3 à quarta. Potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Portanto, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Inverte-se a fração 1/3 para transformar a divisão numa multiplicação e fica 6 vezes 3 é 18. 18 à quarta. Na linha 17, temos 3/4 levantado a 7, é dividido por 0,75 levantado a 7. Temos potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Portanto, damos o mesmo expoente e divide-se as bases. Neste caso, 3/4 dividido por 0,75, transforma-se isso numa fração decimal. Lembramos aqui que a fração decimal o número decimal é igual a uma fração de numerador igual ao número sem vírgula, né? Neste caso é 75, e o denominador é um múltiplo de 10 com tantos zeros quantas as casas decimais do número. Portanto, quantas casas decimais nós temos aqui? Temos duas, né? 7 e o 5, duas casas decimais. Portanto, vai ser um número que vai ser com 2 zeros, é o 100. Portanto, 75 100avos. Agora, transformando isto numa multiplicação, inverte-se a fração, simplificando, o 4 é divisível por 4 e o 100 também é por 4, dá 25. Portanto, simplifica-se. Aqui pode-se dividir por 5, por 3, o de cima, e o 75 por 3 dá 25. Portanto, fica 1 vezes 25 vezes 1 vezes 25. É o numerador igual ao denominador, temos 1 levantado a 7. Nós sabemos pela uma regra geral que qualquer número, o número 1 levantado a qualquer número é igual a 1. Portanto, pela regra, pelo conceito de potência com base fracionária, nós sabemos que A sobre B levantado a M é igual a levantado a M sobre B levantado a M. No fundo é o que nós aplicamos aqui. 2 quintos ao quadrado é igual a 2 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. 4 quintos ao cubo é igual a 4 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Portanto, nós temos uma divisão deste tipo. Invertemos aqui a fração de modo a transformar em multiplicação. Passa o 5 ao cubo e o 5 ao cubo para cima e o 4 ao cubo para baixo. Podemos simplificar logo o produto aqui que temos 5 vezes 5 vezes 5 por 5 vezes 5. Corta o de cima e corta o de baixo e o de cima fica um 5. E fica, portanto, 2 ao quadrado vezes 5 sobre 1 vezes 4 ao cubo. O 4 ao cubo podemos transformar isto numa 4 ao cubo é igual a 4 é igual a 2 ao quadrado. Podemos transformar esta potência numa potência de uma potência e, portanto, podemos simplificar este 2 ao quadrado ao cubo com 2 ao quadrado de cima. Portanto, transformada esta potência numa potência de uma potência, nós podemos simplificar este 2 ao quadrado, que no fundo é uma potência de uma potência cujo expoente tem 1, né? Se nós pusermos aqui um parênteses e 1 por fora, e simplificando com 2 ao quadrado ao cubo no denominador, que é que corta-se o de cima e o de baixo, o 3 passa a 2. Portanto, fica 2 ao quadrado ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 levantado a 4. Não é? 2 levantado a 4. 2 levantado a 4 é 16, é 5 sobre 16. Portanto, é importante aqui, claro que podemos calcular 2 levantado a 6 e simplificava o 2 levantado a 6 com o de cima, também podia ser uma solução. Cortava o 2 de cima e o que foi o que nós fizemos. Nós quisemos mostrar que podíamos transformar isto numa potência de uma potência e, portanto, simplificar do mesmo modo. A linha 19, temos 2 terços à sétima dividido por 5 sétimos à sétima, temos potências com o mesmo expoente e bases diferentes.
Neste caso, temos divisões com o mesmo expoente e bases diferentes. O que é que se faz? Divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Foi o que nós fizemos. 2 terços se divide por 5 sétimos, é 2 terços a multiplicar por 7 quintos, que inverte. O expoente é 7, porque 2, 7, 14, 3, 5, 15. 14, 15 avos levantado a 7. A linha 20, temos 1 décimo levantado a 11, dividido por 3 levantado a 11, dividido por 1 à quinta, dividido por 1 15 avos ao quadrado. Temos potências com bases diferentes e expoentes diferentes. Temos que calcular isto e tentar simplificar. Portanto, 1 levantado a 10, 1 décimo levantado a 11, dividido por 3 levantado a 11. Portanto, temos potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Aqui transforma-se numa multiplicação. Fica 1 décimo vezes 2 terços. Simplifica-se o 2 com o 10. Fica 5. É dividido por 2, é dividido por 2 dá 5. Portanto, fica portanto, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 3, 15. 1 15 avos levantado a 11. É dividir pelo segundo, que é 1 15 avos levantado a 5. Passamos a ter aqui uma divisão de duas potências com a mesma base e expoentes diferentes, isto é, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Foi o que nós fizemos aqui. 11 menos 5 é dividir pelo terceiro, 1 15 avos ao quadrado. 11 menos 5 dá 6, portanto 1 15 avos levantado a 6 é dividir por 1 15 avos ao quadrado. Portanto, temos de novo uma divisão de potências com bases iguais e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. 1 15 avos 6 menos 2 dá 1 15 avos levantado a 4. Vamos então ao exercício número 2, cujo enunciado é o seguinte: copie e complete em cada uma das expressões o espaço em branco. Portanto, nós temos aqui no fundo igualdades, por exemplo, aqui nesta primeira 9 levantado a 7 a dividir por 9 levantado a um expoente que é desconhecido é igual a 9 à quinta. No fundo queremos saber qual é o valor deste expoente. Aqui é um expoente, aqui já é a base, aqui também é a base, ali já é a própria divisão, o fator, o produto, o quociente, não é? Portanto, vamos ver caso a caso. A linha 1. 9 levantado a 7 dividido por 9 levantado a uma variável é igual a 9 à quinta. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos uma divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Portanto, o resultado vai ser uma potência com a mesma base e os expoentes vai ser a diferença dos dois expoentes. Portanto, no fundo, nós vamos ter uma equação que é 7 menos este valor é igual a 5. Não é? Resolvendo em ordem a esta variável, nós vamos ter passas a variável, por exemplo, para o segundo membro e o 5 para este lado, portanto este passa a ser positivo e este negativo, e depois inverte-se o primeiro membro com o segundo, que não altera a igualdade, uma das regras. Teremos então 7 menos 5 é igual a 2. Portanto, 9 levantado a 7, é dividido por 9 ao quadrado é igual a 9 à quinta. Portanto, isto no fundo tem a ver com a regra de divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Não é? A linha 2, temos 12 levantado a 7 dividido por uma variável à sétima igual a 3 à sétima. No fundo temos potências com o mesmo expoente e bases diferentes. No fundo vamos ter o quê? O número 12 a dividir por esta variável vai ser igual a 3. 12 a dividir por esta variável é igual a 3, ou seja, passa-se a variável para o outro lado, que estava a dividir passa a multiplicar, este está a multiplicar passa a dividir. Portanto, fica a variável igual a 12 terços, ou seja, 4. No fundo, 12 levantado a 7 dividido por 4 levantado a 7 é igual a 3 levantado a 7. Efetivamente é. Tem a ver com a regra da potência, da divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Dá-se o mesmo expoente e divide-se as bases. A linha 3 temos 26 ao cubo dividido por variável ao cubo igual a 3 ao cubo. Temos na mesma expoentes, os mesmos expoentes, bases diferentes. É a mesma coisa que a anterior. 26 é dividido por aquele número é igual a 13, 26 é dividido por 13 é igual a 2. Portanto, 26 ao cubo dividido por 2 ao cubo é igual a 3 ao cubo. Tem a ver com a regra de divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Dá-se o mesmo expoente, divide-se as bases. 26 dividido por 2 dá 13 e o expoente é o mesmo. A linha 4, temos 14 levantado a 11. É devido a uma variável, uma potência que nós não sabemos nem a base nem o expoente, é igual a 14 levantado a 5. Se verificarmos, o dividendo tem base de 14 e o quociente tem 14, é também base de 14. Portanto, significa que a regra que vamos socorrer-nos tem a ver com a divisão de potências com a mesma base, não é?
Portanto, se tiver a mesma base, nós sabemos logo que esta base é 14. O expoente, qual será? Sabemos que divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, não é? No fundo é a regra. Portanto, 14 levantado a 11, o expoente, a base será 14 e o expoente será a diferença. 11 menos esta variável expoente é igual a 5. Ou seja, resolvendo em ordem à variável, nós temos 11 menos 5 é igual a 6. Portanto, 14 levantado a 11 é dividir por 14 levantado a 6 é igual a 14 levantado a 5. Portanto, a divisão com a mesma base, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 11 menos 6 é igual a 5. À linha 5 temos 25 levantado a uma variável, a um expoente que nós não desconhecemos, eu divido por 25 ao cubo, divido 25 ao quadrado é igual a 25 aqui. Então, no fundo, nós da esquerda para a direita temos potências com a mesma base, que é a base 25. Os expoentes são diferentes. Portanto, nós teremos que o expoente, este expoente, a variável expoente, menos 3 menos 2 é igual a 5, não é? No fundo, fizemos a primeira, depois fazemos a segunda, pode-se fazer todas de uma vez. Não altera o resultado. Portanto, o expoente variável que nós desconhecemos, menos 3 menos 2 é igual a 5. Resolvendo o menos 3 passa a somar para o outro lado, o menos 2 também, fica 5 igual a mais 5 igual a 10. Portanto, a variável é igual a 10. Portanto, 25 levantado a 10 é dividir por 25 ao cubo, dividir por 25 ao quadrado é igual a 25 à quinta. Efetivamente, uma divisão com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se 10 menos 3 dá 7. Depois 7 menos 2 dá 5. Tem a ver com a regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Né? A linha 6, temos 4 nonos à oitava, a dividir por uma fração ao cubo é igual a 4 nonos à quinta. Portanto, se verificarmos o dividendo e o quociente tem bases iguais, que é 4 nono. Portanto, vamos socorrer-nos na regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Porque aqui vemos a diferença que 8 menos 3 dá 5. Portanto, não há dúvida que esta variável é 4 nonos. Portanto, é fácil de verificar isso. Tem a ver exatamente com esta regra. A mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. A linha 7, 15 ao cubo dividido por 3 à quarta ao cubo é igual a uma variável ao cubo. As potências têm o mesmo expoente e bases diferentes. Portanto, 15 a dividir por 3 quartos vai ser igual àquele valor desconhecido. Né? Transforma-se 3 quartos a divisão numa multiplicação, inverte-se a fração de 3 quartos. Pode simplificar o 15 por 3 e o 3 por 3, dá 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 4 dá 20. Portanto, a variável é 20. Portanto, 15 ao cubo a dividir por 3 quartos ao cubo é igual a 20 ao cubo. Portanto, este 20 é exatamente o quociente entre 15 e 3 quartos, que nós já vimos. Isto tem a ver com a regra das potências, da divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. A linha 8, temos 3 à quinta levantado a 11, a dividir por 3 à quinta ao quadrado, dividir por 3 à quinta uma variável é igual a uma variável à quinta. No fundo temos potências com a mesma base, não é? Portanto, se temos com a mesma base, aqui não há dúvida que vai ser a mesma base, vai ser 3 quintos, e expoentes diferentes, vai ser uma sucessão de subtrações. Portanto, 11 menos 2 menos esta variável há de ser igual a 5. Resolvendo em ordem à variável, fica 11 menos 2 menos 5, a variável é igual a 4. Isto é, 3 quintos levantado a 11, a dividir por 3 quintos levantado a 2, dividir por 3 quintos à quarta é igual a 3 quintos à quinta. Não há dúvida. Uma divisão de bases iguais, divisão de potências de bases iguais, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 11 menos 2 dá 9, 9 menos 4 dá 5. Portanto, tem a ver com a regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Vamos então resolver o exercício número 3, que tem a ver com completar o triângulo de potências de acordo com este exemplo. Portanto, eles dão-nos aqui um exemplo e dizem-nos que 3 quartos à sexta
é dividir por 3 quartos, é igual a 3 quartos à quinta. Isto, no fundo, é a aplicação direta da regra das potências. Divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 6 menos 1, que isto aqui não tem expoente, é como seja 1, 6 menos 1 é igual a 5. Portanto, e aplicar este tipo de regra a estas três alíneas. Portanto, vamos ver caso a caso. Portanto, a regra, no fundo, tem a ver com a divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. E, portanto, este conceito de resolução está associado ao conceito de divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Isto é, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. E vamos ver caso a caso. A linha A, nós temos esta divisão aqui, uma variável, não sabemos qual é dividir por 10 ao quadrado, vai ser 1/10 ao quadrado. Aqui neste caso temos 10 ao quadrado a dividir por 10 levantado a 2 ao cubo, há de ser igual a este valor que nós vamos calcular ali em cima. Aqui temos também a mesma coisa, 100 ao quadrado, 100 levantado a 2 ao cubo dividido por uma variável é igual a 10 ao quadrado. Aqui temos 10 levantado a 24 dividido por uma variável igual a 10 levantado a 8. E aqui 10 ao cubo à oitava dividido por 10 ao quadrado à quinta é igual a uma variável. Portanto, temos estas 5 situações que nós vamos tentar resolvê-las. Na primeira situação temos um valor desconhecido, dividido por 10 ao quadrado é igual a 1/10 ao quadrado. Portanto, se tem expoentes iguais, no fundo, que é o expoente 2, então a regra que nós vamos aplicar e que envolve é a regra da divisão com potências com expoentes iguais e bases diferentes. Se tem bases diferentes, portanto, se este valor é diferente daquele, então qual é o número desconhecido? O número desconhecido dividido por 10 vai ser igual àquela base. Portanto, no fundo, se estas potências têm a mesma base, se temos aqui o resultado, então este valor a dividir por este valor há de ser igual a 1/10. No fundo, é resolver esta igualdade. Portanto, esta igualdade vai ser 1/10, o 10 está a dividir, passa para o outro lado a multiplicar, simplifica o 10 com o 10, o valor que nós queremos aqui determinar é 1, isto é, a base é 1. Portanto, no fundo, vamos ter 1 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. O quadrado já nós sabíamos, já sabíamos que era 2, não é? A base calculamos aqui. No segundo caso, temos 10 ao quadrado à oitava dividido por 100 levantado a 2 terços. Há de ser agora uma variável. O que é que nós verificamos? Verificamos que temos potências, temos uma divisão de potências com a mesma base. Temos 10 ao quadrado é 100 e aqui temos 100 com a mesma base e com expoentes diferentes, não é? Para já a partida 8, porque até são iguais, 8 é igual a 2, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Portanto, nós vamos aplicar a regra que envolve bases iguais e expoentes diferentes. Não é? Temos aqui garantido logo as bases. Portanto, aplicando a regra, já sabemos que o valor aqui vai ser de base 10. Não sabemos é o expoente. Não sabemos é o expoente. A aplicação direta da regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, vamos ter 10 ao quadrado à oitava a dividir por 10 levantado a 2 ao cubo. Ora, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. Então nós vamos ter uma divisão de um valor para um valor exatamente igual. Portanto, não há dúvida que o resultado é a unidade. Portanto, aqui é o valor 1. Portanto, neste caso, nós vamos ter 100 levantado a 2 ao cubo, a dividir por uma variável que não desconhecemos, e é igual a 10 ao quadrado. No fundo, o que é que nós temos? Temos potências com bases diferentes, portanto, o dividendo tem uma base diferente do quociente. Portanto, temos 100 e temos 10 e temos expoentes diferentes. Não temos regra para esta situação. Será que podemos alterar alguma das potências de modo a que possamos aplicar uma das regras? Ora bem, nós sabemos que 100 é igual a 10 ao quadrado. 100 é igual a 10 ao quadrado. Então podemos transformar esta potência de 100 levantado a 2 terços em 10 ao quadrado levantado a 2 terços. E então passamos a ter potências com o mesmo, que antes não tinham a mesma base, passam a ter a mesma base. Portanto, feita esta transformação, não é? Desdobrando, aplicando o inverso da regra da potência,
né? Desdobramos este 100 em 10 ao quadrado e passamos a ter uma potência de base 10 ao quadrado e expoente 2 ao cubo, que é 8. Não é? Portanto, nesta situação, nós passamos a ter potências com a mesma base, que é 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Isto é como seja levantado a 1, né? Uma potência de uma potência cujo expoente é 1, e expoentes 8 e 1. Portanto, tendo bases iguais, que é 10 ao quadrado, aqui temos expoente 8, aqui temos expoente 1, não é? Como está aqui, expoente 1, o que é que nós temos? Temos divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Isto é, a base é a mesma, é 10 ao quadrado. Portanto, já sabemos que esta é 10 ao quadrado, a base. O expoente vai ser 8 menos esta variável vai ser igual a 1. Portanto, a variável vai ser igual a 7. Portanto, no fundo, substituindo este valor 7 aqui em cima, como temos a base 10 levantada a 2, desenvolvendo esta potência de uma potência, que é para aparecer no formato inicial, nós vamos ter 10 levantado a 2 ao cubo, que é onde partimos, há de ser igual a 10 levantado a 14, é igual a 10 ao quadrado. Portanto, a potência variável que nós queríamos determinar tem de base 10 e expoente 14. A quarta situação, temos 10 levantado a 24 dividido por uma variável igual a 10 ao quadrado à oitava. As potências têm bases diferentes, né? Tem base 10 e esta tem base 10 ao quadrado e expoentes diferentes. Expoente 24 e expoente 8. Não temos regra para esta situação. Do mesmo modo, será que é possível transformar alguma delas de modo a cairmos de alguma regra da potenciação? Claro que sim. Portanto, 10 levantado a 24, 24 compondo em fatores primos é igual a 2 ao cubo vezes 3. Né? 24 é igual a 2 ao cubo vezes 3. Se passarmos um destes fatores 2 aqui para expoente da base, de modo a ficar com este formato 10 ao quadrado, podemos transformar esta potência numa potência de uma potência. Então fica 10 ao quadrado, os outros dois, aqui temos 2 vezes 2 vezes 2. 2 passa para dentro, ficam 2 fatores 2. 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3. Fica então 10 ao quadrado levantado a 12. Não é? Nesta situação, já passamos a ter potências com a mesma base e expoentes diferentes. E então aplicamos a regra. A base já sabemos que é 10 ao quadrado. Não é? A base já sabemos que é 10 ao quadrado. O expoente, 12 menos este expoente, vai ser igual a 8. Portanto, o expoente vai ser igual a 4. Portanto, 10 ao quadrado é igual a 4. Desenvolvendo aqui a potência para não aparecer a potência desenvolvendo aqui a potência da potência para não aparecer sob este formato, temos 10 levantada 2 vezes 4, 8. 10 à oitava. Finalmente, a última situação da linha A, temos 10 ao cubo à oitava dividido 10 ao quadrado à quinta, é igual a um valor desconhecido. Neste caso temos bases diferentes, temos 10 ao cubo e 10 ao quadrado, e temos expoentes diferentes. Não temos regra para esta situação. Será que podemos, do mesmo modo, transformar uma das potências de modo a cairmos numa regra de potenciação? Claro que sim. Se desenvolvemos a potência 10 levantada a 3 vezes 8, é 24, menos a dividir por 10 levantada a 10, nós caímos na situação de ter 10 levantada a 24 a dividir por 10 levantada a 10, isto é, divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes é igual, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Portanto, 10 levantado a 14. No exemplo, na linha B, não vamos entrar muito em detalhe porque a situação é exatamente a mesma. É uma questão de raciocínio, mas o raciocínio é exatamente o mesmo, mas vamos vê-lo mais a correr. Portanto, nós temos um sexto levantado a 7 e dividido por um valor desconhecido igual a um sexto ao quadrado. Ora, nós sabemos que um sobre 6 ao quadrado é o inverso, podemos caminhar no inverso da potência de base fracionária. Se pusermos 1 ao quadrado sobre 6 ao quadrado, é a mesma coisa que um sexto ao quadrado, não é? É o inverso da potência de base fracionária que nós já vimos. Nós dissemos que a base fracionária, um sexto ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado. Nós aqui estamos a fazer ao contrário. Estamos a dizer 1 dividido por 6 ao quadrado. 1 é como seja, posso ter lá o 2 em cima, como expoente. Portanto, é igual a um sexto ao quadrado.
Então passamos a ter bases iguais e expoentes diferentes. Nesta situação, nós sabemos já que esta potência tem de base 1/6. Os expoentes vai ser a diferença. Este de 7 menos o valor deste expoente há de ser igual a 2. Portanto, 7 menos este valor dá exatamente igual a 5. Portanto, o valor desconhecido é exatamente 1/6, que tem a mesma base, e o expoente é igual a 5, que é 7 menos 2. Portanto, nesta linha não há nenhuma variável, e portanto não há nenhuma variável a determinar. Contudo, nós fizemos aqui uma análise mais refinada envolvendo o inverso da propriedade de uma potência de base fracionária. Para simplificar, claro que havia uma maneira mais simples. Nós bastava-nos recorrer à regra da divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, dá-se o mesmo expoente e divide-se as bases. 1/36 dividido por 1/6 é igual a 1/36 a multiplicar por 6. O 6 que simplifica com aquele 36 fica 1/6. Se quisermos uma coisa mais refinada e para ganhar traquejo, era transformar 1/36 levantado a 7 numa potência de base exatamente igual. Podemos dizer que 36 é igual a 6 ao quadrado. Ora, isto, 1/6 ao quadrado, como nós já vimos na anterior, é igual a 1 sobre 6 ao quadrado, é igual a 1/6 ao quadrado. 1/6 ao quadrado levantado a 7, multiplica-se o 2 pelo 7 e dá 1/6 levantado a 14. E então caímos na outra situação de que temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 14 menos 7 dá 7. Portanto, chegaríamos à mesma situação. Claro que este é um caminho mais complicado, no fundo, para perceber este inverso da potência de base fracionária e como é que nós podemos chegar ao mesmo resultado. A terceira situação, temos 1/6 levantado a 7 dividido por 1/6 ao quadrado, é igual a uma variável. É a aplicação direta da regra de divisão de potências com a mesma base. Portanto, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. Portanto, 1/6, 7 menos 2 é 5. Isto é simples. Esta aqui temos 1 sobre 216 levantado a 7 dividido por uma variável, agora 1/36 sobre 17. Temos potências com bases diferentes, 1 sobre 16 e 1 sobre 36, mas expoentes iguais. No fundo, podemos recorrer a esta ideia, que este valor a dividir por este tem que ser igual àquele. O expoente é exatamente igual, já sabemos que o expoente é 7. Então, 1 sobre 216 a dividir por esta variável à sétima há de ser igual àquele valor. Portanto, trabalhando só com as bases, sabemos que 1 sobre 216 dividido por uma variável igual a 1 sobre 36, no fundo é resolver esta igualdade, não é? Multiplicamos, isolamos 1 sobre 16, está a multiplicar, passa para o outro lado a dividir, depois inverte-se para transformar na multiplicação, simplifica-se e dá igual a 6. Portanto, a base dá igual a 6. Mas já sabíamos que o expoente era 7, então o resultado é 1/6 levantado a 7. A última situação da linha B, temos o 1 a dividir por uma variável igual a 1/6 ao quadrado. Portanto, estas potências, portanto, o dividendo e o quociente têm bases diferentes e expoentes à partida diferentes. Mas não, porque se pusermos que 1 é exatamente igual a 1 ao quadrado, não é? 1 não afeta. 1 é igual a 1 ao quadrado, igual ao cubo, é igual a 1 elevado a n. Já vimos. Portanto, nós nessa situação, tendo esta regra, nós temos 1 ao quadrado dividido por uma variável igual a 1/6 ao quadrado. Passamos a ter a regra podemos aplicar, que é divisão de potências com o mesmo expoente, não é? Neste caso, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Sabemos que o 1 é dividido por aquela variável é igual a 1/6. Portanto, o 1 é dividido pela variável base é igual a 1/6. Ou seja, transforma-se esta divisão numa multiplicação, é o inverso, é igual a 1/6. Resolvendo a equação, temos a variável base é igual a 6. Isto é, o valor que nós queremos determinar é 6 ao quadrado. Portanto, o quadrado já sabíamos que era o expoente igual. A base era 6. A linha C é do mesmo género. Temos uma variável de tipo 0,5 igual a 0,5 ao quadrado. Tem bases exatamente iguais, expoentes diferentes. Portanto, aqui vamos ter a mesma base, este valor vai ter a mesma base, e os expoentes vai ser a diferença deste para este vai ser igual a 2. Não é? A diferença deste para o expoente deste, que é 1, vai ser igual a 2. Ou seja,
esta variável expoente há de ser igual a 3. Variável expoente é igual a 3, variável base é igual a 0,5. A segunda situação, temos 0,5 à sexta dividido por 0,5 ao cubo, é a aplicação direta da regra da divisão, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, 6 menos 3 é igual a 3. A terceira situação, temos 0,5 ao cubo dividido por uma variável igual a 0,5, portanto verificamos que tem a mesma base e expoentes diferentes. Há de ser este valor menos o valor deste expoente, o valor deste expoente menos a variável deste expoente aqui, há de ser igual a 1. Portanto, 3 menos a variável expoente há de ser igual a 1. Resolvendo em ordem a variável expoente, obtemos 3 menos 1 igual a 2. Portanto, o valor que nós queremos determinar é 0,5, já sabemos que é a mesma base, e expoente é igual a 2. Quarta situação, temos 0,5 elevado a 14 a dividir por uma variável igual a 0,5 à sexta. Portanto, a mesma base, é a mesma situação. Os expoentes vai ser este menos este expoente desta variável igual a 6. Portanto, ou seja, este expoente é igual a 8. Vamos ter esta variável potência, vai ter a variável base igual a 0,5 e a variável expoente igual a 8. Finalmente, à linha C, temos 0,5 à quinta dividido por 0,5 ao cubo, é igual a uma variável, é a aplicação direta da regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 0,5, 5 menos 3 é igual a 2. Vamos então resolver o exercício número 4 sobre igualdades entre potências. O enunciado diz o seguinte: indica as afirmações falsas e corrigi-as. Portanto, o problema apresenta-nos aqui seis questões, em que temos no primeiro membro uma expressão com potências e no segundo membro um número ou uma potência. E, portanto, pretende-se verificar se isto é uma igualdade verdadeira ou é falsa. Na linha A temos 7 quartos elevado a 5 é igual a dividir por 7 quintos elevado a 4 é igual a 1 unidade. Portanto, isto é verdadeiro. E é verdadeiro porquê? Porque, tendo em conta, vamos resolver isto por dois métodos, tendo em conta o desenvolvimento da potência de uma potência, que é igual a uma potência de base igual à potência de origem e o expoente, o produto dos expoentes, temos 7 à quarta à quinta é 7 vezes elevado a 4 vezes 5, 20. E do mesmo modo, 7 à quinta elevado à quarta é 7 vezes 5 vezes 4, ou seja, 20. Uma divisão entre dois valores iguais, portanto temos o conceito igual a 1. No segundo método, vamos recorrer-nos da propriedade da potência e de uma das suas particularidades, que é, se trocarmos um dos seus expoentes, portanto, a posição o 4 para fora e o 5 para dentro, ou aqui o 5 para fora e o 4 para dentro, a potência não se altera. E não se altera porquê? Porque, como o resultado do expoente é o produto dos expoentes, a multiplicação é comutativa e, portanto, é indiferente. É o que nós fazemos. Neste caso, como nós temos uma divisão de potências de bases diferentes, expoentes diferentes, se trocarmos aqui o 4 com o 5 e passar o 5 para o lugar do 4, vamos ficar com duas potências da mesma base, que é 7 à quinta, e expoentes iguais. Neste caso, não é nem necessário aplicar nenhuma regra, temos quantidades diferentes, uma quantidade dividida por uma quantidade exatamente igual, portanto o quociente é igual a 1. Na linha B temos 15 à quinta dividido por 15 é igual a 15 ao quadrado, portanto isto é uma afirmação falsa. Se recorrermos da propriedade da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, portanto damos a mesma base e subtrai-se os expoentes, portanto ficaria 5, isto é como seja o expoente igual a 1, que 5 menos 1 seria 4, portanto o resultado é 15 à quarta, não 15 ao quadrado, portanto é falso. À linha C, nós temos uma potência com um expoente de potência, temos 12 levantado a 3 ao cubo, dividido por 4 levantado a 27, dividido por 3, é igual a esta potência da potência. Isto é verdadeiro, e é verdadeiro porquê? Porque, tendo em conta a regra das potências, 4 levantado a 27, o 27 é igual a 3 ao cubo. Então podemos substituir esta potência 4 levantado a 27 por 4 levantado a 3 levantado a 3. Ora, nós neste caso vamos ter uma potência com bases diferentes e expoentes iguais, não é? E portanto, aplicando a regra, dividimos as bases e damos o mesmo expoente. Portanto, 12 dividido por 4 dá 3 e a potência é 3 ao cubo.
Depois temos a segunda divisão, que é exatamente potências com a mesma base e também expoentes diferentes. Ficamos com 3 elevado a 3 ao cubo dividido por 3. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, é, portanto, 27, menos 1, que é o expoente igual à unidade, temos 3 levantado a 26. Se nós fizermos o inverso da potência, portanto, transformando isto numa potência de uma potência, compondo 26, por exemplo, 26 pode ser igual a 2 vezes 13. E, portanto, se pusermos o expoente 13 como o expoente da base 3 e o 2 como o expoente da base 3 levantado a 13, nós obtemos o resultado do segundo membro, portanto a igualdade é verdadeira. À linha D, temos 5 levantado a 2 ao cubo, dividido por 5 é igual a 5 à quinta. Isto é falso. E é falso porque portanto, isto temos uma potência de base 5, expoente de 2 ao cubo, e recorrendo à regra da divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Neste caso, 2 ao cubo é 8, menos 1 é 7. Portanto, 5 levantado a 7 é o resultado, e não 5 levantado a 5. A linha E, temos 1 décimo levantado a 6, é dividido por 1 décimo levantado a 6, é dividido por 1 quinto. Esta afirmação, esta igualdade é verdadeira. Na primeira divisão, nós temos uma quantidade dividida por uma quantidade exatamente igual. Portanto, o resultado, o quociente é igual a 1. E, portanto, fica 1 a dividir por 1 levantado a 5. 1 levantado a 5 é 1. Como nós sabemos, o número 1 levantado a qualquer número é igual a 1. Portanto, continuamos a ter uma divisão de quantidades iguais. Portanto, o resultado é igual à unidade. Portanto, é verdadeira a afirmação. A linha F, temos 0,75 levantado a 5, é dividir por 1 quarto levantado a 5, é dividir por 3 ao quadrado. Nestas primeiras duas, temos potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Recorrendo à regra, portanto, podemos para já transformar o 0,75 numa fração decimal e, portanto, o numerador será um número sem vírgulas e o denominador será um número com tantos zeros quantos as casas decimais. Neste caso tem duas, portanto são 2 zeros, portanto é 100. Portanto, 75 sobre 100 é dividido por 1 quarto. Portanto, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente, tendo em conta a regra da divisão de potências com o mesmo expoente e de bases diferentes. Portanto, simplificando, transformando o inverso de 1 quarto para transformar numa multiplicação, podemos simplificar o 4 com o 100, fica 25, 100 é divisível por 4 dá 25 e 4 é divisível por 4 dá 1. Fica 75 vezes 1 é dividido por 25 vezes 1. 75 a dividir por 25 dá 3, portanto dá 3 à quinta é dividir por 3 ao quadrado. Temos neste caso uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 5 menos 2 dá 3. 3 ao cubo é o resultado e não 3. Portanto a afirmação é falsa. Vamos então finalmente resolver o exercício número 5, que é a representação sob a forma de potências de base 10. E temos aqui 4 questões. Na primeira questão, temos 10 ao quadrado à sexta vezes 10 ao cubo vezes 10. Portanto, como é que nós podemos transformar isto numa potência em potências de base 10? Portanto, 10 ao quadrado à sexta, segundo a regra da potência das potências, multiplicamos os expoentes. Portanto, fica 10 levantado a 12, vezes 10 ao cubo vezes 10. Portanto, neste caso, temos multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. E basta dar a mesma base e somar os expoentes. Podemos fazer as 3 seguidas porque não afeta o resultado das operações. Portanto, fica 10 levantado a 12 mais 3 mais 1. Isto é como seja 1 aqui. Portanto, fica 10 levantado a 16. Este é o resultado. A linha 2, temos 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5 vezes 100 vezes 1 décimo. 2 vezes 5 é igual a 10, portanto é uma potência de base 10 e expoente 1. Aqui também 100 é 100 e 1 décimo. Neste caso, efetuando a multiplicação, para simplificar, podemos simplificar este 10 com aquele e vamos ficar com 10 vezes 100. 10 vezes 100, 10 é 10 levantado a 1, 100 é 10 ao quadrado. Portanto, o produto de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Portanto, o mais 2 é 3. Portanto, dá 10 ao cubo.
Aqui temos, no fundo, a recordar a regra da multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Na linha 3 temos uma potência de uma potência a dividir por 10 levantado a 2 ao quadrado e dividir por 10 ao cubo ao quadrado. Aqui podemos desenvolver esta potência, fica 10 levantado a 15. Aqui uma potência de base 10 expoente 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4. E aqui é uma potência também uma potência de uma potência cujo desenvolvimento dá 10 levantada a 3 vezes 2, 6, 10 à sexta. Portanto, temos uma divisão de 3 potências, de bases exatamente iguais, e, portanto, podemos fazer isto seguido ou em duas vezes. Portanto, dá-se a mesma base, subtrai os expoentes, fica 15 menos 4 dá 11. E depois temos 10 levantado a 11 menos levantado a 10 à sexta, temos 11 menos 6 dá 5. Poderíamos ter feito isto de uma única vez, da esquerda para a direita, 15 menos 4 dava 11, 11 menos 6 dá 5, seria 10 à quinta. Portanto, aqui é só para recordar a divisão de potências da mesma base e expoentes diferentes. Portanto, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Na linha 4, temos 100 vezes 1 sobre 10 ao quadrado vezes 10 à quarta. Podemos transformar isto numa multiplicação para simplificação. Fica 10 ao quadrado vezes 1 vezes 10 à quarta sobre 10 ao quadrado. O 10 ao quadrado corta com 10 ao quadrado, fica 1 vezes 10 à quarta, que é 10 à quarta. Portanto, este é o resultado. Um outro método seria, por exemplo, transformar esta multiplicação numa divisão. Teríamos que fazer feito o inverso, ficaríamos 10 ao quadrado a dividir por 10 ao quadrado, né? Porque o inverso de 1 sobre 10 ao quadrado é 10 ao quadrado, e ficaríamos com uma divisão de potências exatamente igual, davam logo uma unidade, neste caso, porque bases são iguais, os expoentes são iguais, vezes 10 à quarta, portanto 1 vezes 10 à quarta é 10 à quarta, é o mesmo resultado. Portanto, aqui recordamos apenas a regra das divisões de potências com a mesma base e expoentes diferentes.